Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui comigo no canal do YouTube, @Itatiaia Agro, e hoje eu estou recebendo aqui o Marcos Vinícius Nunes, ele que é diretor de Política Agrícola e Cooperativismo da FETAENG. Ô Marcos, seja muito bem-vindo aqui a Itatiaia, viu? Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, o que a pessoa que está nos acompanhando agora, o produtor rural, a produtora, tem que fazer para se inscrever no CAF? E o que é ele? Então, primeiro eu queria agradecer aqui, Fabiano, pelo convite. Nós que somos da federação, da FETAENG, hoje fazendo um trabalho muito forte com os agricultores familiares. E o CAF, ele é um cadastro nacional da agricultura familiar e ele vem, inclusive, a partir de uma reivindicação nossa mesmo da agricultura familiar, da CONTAG, da federação e dos sindicatos. Por quê? Hoje existe uma lei que define o que é agricultor familiar. E a partir dessa lei existe uma regulamentação, e essa regulamentação tem um cadastro, que é o CAF hoje, que veio substituindo a DAP, que muita gente já ouviu falar, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Uhum. Esse cadastro, ele permite ao agricultor familiar acessar todas as políticas públicas que os governos, todas as políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar. Que a gente chama às vezes de pequeno produtor. Uhum. E esse cadastro, quem é o agricultor familiar que pode acessar ele? Primeiro, é um agricultor familiar que tem uma propriedade que seja menor que 4 módulos fiscais, que são, cada município tem o seu módulo. É uma família, um agricultor que ele trabalha junto com a família, com a mãe, com o filho, Ele pode contratar? Pode, mas ele tem que estar na atividade. E faz a gestão do empreendimento. E a partir da hora que ele faz esse cadastro, ele permite a ele acessar as políticas públicas. E dentre elas o crédito, o que a gente chama de PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uhum. E o PRONAF, ele tem juros diferenciados, do grande, juros diferenciados dos créditos convencionais. Uhum. Então, a partir do crédito, permite que o agricultor familiar possa se estruturar, possa organizar sua agroindústria, organizar sua produção. E essa organização, e até separei aqui, os agricultores familiares, pescadores artesanais entram, aquicultores, silvicultores, que estão aí também na agricultura, extrativistas, quilombolas, assentados do PNRA, beneficiários do PNCF, formas associativas de agricultura familiar, ou seja, há um leque específico. E aí, por que eu citei esses leques todos? E eu quero te perguntar, por que há essa dúvida entre o produtor, se ele pode ou não pode? Porque essa pauta, ela nasce dessa dúvida das pessoas. Eu tenho esse direito? Eu posso? Por que nasce essa dúvida? Então, o agricultor familiar é porque você tem hoje, e assim, é uma coisa que a gente avalia a cada tempo que passa, parece que a distância entre o campo e cidade, ela vai diminuindo, Então, as pessoas, elas têm dupla atividade, e isso é uma tendência hoje para o futuro, mas você tem um agricultor familiar que a legislação, ela define qual que é o perfil desse que é o que eu falei um pouco antes. Uhum. E aí, o que acontece hoje? O agricultor familiar, você tem vários perfis. Então, você tem um agricultor familiar quilombola, que tem uma comunidade. Você tem um agricultor familiar que é indígena. Você tem um agricultor familiar de povos e comunidades tradicionais ribeirinhos. Você tem vários públicos, o pessoal geraizeiro, que está ali no norte de Minas, que trabalha no extrativismo. Então, você tem vários públicos com uma condição de agricultor familiar. E aí, junto com elas, tem a sua categoria, as cooperativas, as associações e os seus empreendimentos. Então, a gente tem o CAF, inclusive, dividido em duas partes. O CAF físico, que é para a pessoa, para a família, não é para a pessoa, mas para a família. E essa família, ela tem vários perfis. E você tem o CAF jurídico, que é para o empreendimento familiar. O agricultor formou sua agroindústria para vender polpa, então ele pode ter o CAF jurídico. Juntou um grupo de agricultores, formou uma associação e está vendendo sua produção para a escola, para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É uma forma associativa. Você tem a cooperativa, que é a forma correta hoje de você comercializar a sua produção. Então, é uma forma associativa. Então, você tem o CAF físico para a família e tem o CAF jurídico para os seus empreendimentos. Perfeito. Quem tem carteira de trabalho, e aí você falou dessa união do campo da cidade, tem gente hoje que é agricultor familiar, ali é uma atividade que ele faz, mas ele também tem uma carteira assinada no comércio da cidade, por exemplo. Ele pode? Então, o emissor, o cadastrador, ele vai avaliar. A condição dele ter a carteira assinada em si
não necessariamente desenquadra ele de ter direito ao CAF. Ok. Mas precisa ser avaliado não a condição específica dele, mas a condição da família. Porque às vezes ele está trabalhando, mas a esposa está trabalhando na roça. E aí, dentre aqueles critérios, eu até comentei dos módulos, né? Até 4 módulos fiscais, a gestão familiar. E, no mínimo, 50% da renda tem que vir do estabelecimento, tem que vir da propriedade. Então, ele pode ter outras rendas de fora? Pode, mas ele tem que ter a maioria da renda, tem que ser do estabelecimento onde ele está trabalhando, da atividade, né? Perfeito. Uma vez que a pessoa tem o CAF, quais são os principais benefícios que a pessoa tem? A gente está focando aqui, acaba no crédito rural, mas tem outros benefícios também, né? Claro. Perfeito, Fabiano. Acho que essa é uma questão que a gente avaliar, que às vezes as pessoas querem fazer o CAF e pensa só no crédito, né? E isso, inclusive, é um processo histórico, quando a gente tinha a DAP, que era a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ela surge lá em 95, né, junto com o Pronaf, uma luta, inclusive, dos sindicatos, mas ela era com foco no crédito. E aí o cadastro, ele vem muito para além disso. Então, quando uma família da agricultura familiar ela faz um CAF, um cadastro desse, ela vai estar habilitada a acessar várias políticas. Agora, ter o CAF não permite a ela acessar todas as políticas. Por quê? Vou dar um exemplo básico. Você pode fazer o CAF hoje e ele não tem um limite de renda. Então, eu posso ser uma família que eu trabalho com um grupo maior e eu tenha 600 mil de renda. Eu posso fazer o CAF. No entanto, eu não vou acessar, por exemplo, o crédito na condição de Pronaf, porque o limite é até 500 mil da família. Ok. Assim como, por exemplo, o programa de habitação rural. É um programa direcionado para o campo, né, para as pessoas que às vezes não têm condição de construir uma casa. Ele pode ter o CAF, mas talvez ele não possa acessar esse programa de habitação rural subsidiado pelo governo. Por quê? A renda dele tem que ser inferior. Me parece que hoje está 30 e poucos mil, ou 40 mil. Então, cada programa tem suas especificidades. Aí o que acontece? Ele vai lá no sistema do CAF, pega esse perfil desse agricultor e faz uma avaliação para ver se enquadra ou não. Perfeito. E esse crédito rural que a gente tanto falou aqui, que as pessoas estão ouvindo o termo e querendo esse crédito rural, para a gente deixar claro aqui nessa entrevista, ele quais são os critérios para a pessoa ter esse acesso a esse dinheiro? Falou da palavra dinheiro de crédito para o produtor, é muito importante a gente reforçar, né? Perfeito, perfeito. Então, o crédito, né, o Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento, hoje tem inúmeras linhas. E aí vai depender da faixa de renda, né, e da capacidade de pagamento do grupo familiar. Mas a partir da hora que ele tem o CAF e que a renda familiar ela é menor do que 500 mil, ele já está enquadrado a acessar as linhas de crédito. Claro que vai ser avaliado as condições junto ao banco. Mas você, dentro do Pronaf, você tem várias linhas. Então, você tem uma linha, por exemplo, do Mais Alimento. Você pode comprar um trator, pode comprar um carro para poder transportar seus produtos. Você pode acessar o crédito de investimento para construir um curral, reforma de pastagem, né? Ou comprar vaca ou bezerro ali para poder criar. Você tem um custeio, que você pode acessar o crédito para você poder comprar, sei lá, ração, melhorar a parte ali, né, do custeio mesmo do que você estiver operando. E a gente também tem os créditos especiais. Então, você tem, por exemplo, o crédito do Pronaf jovem, que são jovens que podem acessar o crédito com condições diferenciadas. Você tem o Pronaf Mulher, tem o Pronaf hoje... regularização fundiária que está se iniciando. Então você tem várias linhas de crédito. Eu poderia falar que várias. Ok. E tem, inclusive, dentro dele, a gente tem classificado com o que a gente chama de grupo variável, que é para as famílias que pode acessar qualquer linha, dependendo da sua capacidade de pagamento. E existe também a linha do grupo B, de bola, né? Que é para famílias que têm até 50 mil. Para essas famílias, principalmente famílias que estão na área da Sudene, ali na região norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, são um recurso que ele é subsidiado. Então, você pode ter um rebate de até 40%, juro de 0,5% ao ano. Então, são para aquelas famílias que estão pequenininhas ali, poder pegar um recurso e começar a se estruturar. E a gente tem muito exemplo bacana de famílias que conseguiu crescer a partir desse subsídio, desse crédito. Muito legal. Marcos Vinícius, para a gente fechar aqui nossa prosa, acho que foi bem claro, viu, gente? Ficou uma informação muito legal para a gente usar aqui nessa entrevista que você está acompanhando aqui na internet, também fazer recortes aqui para o rádio, porque é muito importante essa informação, né? É importante a gente levar esse conteúdo. E eu quero aproveitar a gente conversar para repercutir também um ponto que tem sido discutido, já que a gente está falando aqui de programas sociais também. Há um problema hoje de mão de obra no agro, e a gente conversa com até pequenos produtores. Estive numa agroindústria semana
passada, inclusive eu ouvi, olha, não estou conseguindo contratar pessoas porque elas falam que estão sendo atendidas por um programa social e elas podem perder. Se elas vierem trabalhar, elas vão perder esse benefício, elas preferem o benefício. Situação complexa que a gente vive no Brasil, né? O benefício acaba sendo um ponto positivo, mas o medo da pessoa perder esse benefício faz com que ela não progrida na vida, não faça um trabalho. Como o seu cargo, né, lá na FETAENG, você estuda muito isso, vê muito isso, queria muito a sua opinião em relação a esse tema. Sim, Fabiano, acho que essa é uma questão bem complexa, né, de gente ter uma resposta de sim ou de não. Mas é importante a gente fazer algumas avaliações. E esse processo da questão da mão de obra, ela é como um todo, né? Não só na agricultura, né, na agricultura patronal, na agricultura familiar, que hoje é uma das coisas, inclusive, que você olhar, cresce muito a agricultura familiar, porque a família está junto ali, né? O filho, o pai, um vai contribuindo, né? Troca ali na própria comunidade. Mas isso também na própria cidade, esse é um desafio. E aí, quando a gente olha para essa questão, isso é uma tendência. Aí você tem uma questão que as pessoas, às vezes, começam também a melhorar um pouco a qualidade de vida, mas você tem também, hoje, que é um desafio eu vou falar do ponto de vista da agricultura familiar, né, dos agricultores, que estão ali no campo, né, da mão de obra. Eles trabalham muito com a tua própria mão de obra, né? Quando você fala assim, como que essa questão da ausência, né? Que é o que você está trazendo, tem a ausência, tem. Mas se a gente olhar hoje também a condição, se a pessoa, o empregado ali, ele tiver boas condições, né, de trabalho, a possibilidade de você ter, sim, a pessoa trabalhando, ela facilita muito. Isso não quer dizer, quando a gente fala assim quando a gente está falando assim, de que um benefício social que está sendo dado, ele pode estar interferindo na questão da mão de obra. A gente tem que olhar também que as dificuldades, o preço dos alimentos, então você não pode simplesmente acabar com o benefício social só porque agora a empresa X ou o dono da propriedade X está dizendo que não está arrumando empregado. Então essa é uma coisa que precisa ser avaliada com muito cuidado. O que talvez precisa ser avaliado é se as pessoas que estão recebendo, elas realmente se enquadram naquele benefício, né? Mas eu não poderia falar que porque está tendo seu benefício social agora, que todo mundo agora não está conseguindo empregado. Verdade. Agora, o detalhe, por exemplo, na agricultura familiar, concordo, acho que essa é o próprio braço. Se a gente pegar as agroindústrias, 98,1% das agroindústrias são de famílias. Então, a turma que está trabalhando. Mas o que, de certa forma, atrapalha também o pequeno, e a gente está falando do patronal também, claro, nessa visão, é de que quando você tem a possibilidade de crescer, contratar agora eu vou poder contratar um funcionário aqui para me ajudar. Esse funcionário de determinada cidade não está aparecendo por causa do programa do benefício social. Mas aí você aponta para uma outra questão que é interessante. Por exemplo, se a gente pegar o setor de supermercados, por exemplo, a gente está acompanhando feirões para contratação de funcionários, né? Os supermercados maiores estão fazendo aí feirões, anúncios até na mídia para chamar trabalhadores. Então você pontua uma coisa interessante. Então, você acha que tanto para o agro quanto para o mercado, aí fora do agro mesmo, mercado urbano, ele tem esse desafio pela frente de ter carreiras melhores, caminhos melhores a ser percorridos nas empresas, até para conquistar essa nova mão de obra, esse jovem que está ali, de repente, querendo o projeto, o benefício social do que arrumar um emprego? Então, eu acho que esse é um processo, igual eu estava colocando, pode ser uma possibilidade. Melhores condições de trabalho, com certeza é atrativo. Se você tem hoje um trabalho que só recebe, sei lá, um salário mínimo, imagina para uma família. Agora, a partir da hora que você tem o salário mínimo, você começa a ter incentivo, você tem uma possibilidade de você atrair outras pessoas. E aí, essa questão da mão de obra, quando a gente olha para hoje, né, para o país como um todo, você tem muita diversidade de atividades, das pessoas poderem desenvolver o seu próprio negócio. Então, não necessariamente porque não conseguiu trabalho, não é porque as pessoas estão só recebendo benefício social. Talvez aquelas pessoas ali, elas conseguiram um outro meio de trabalhar ou melhores condições do que aquele emprego que está sendo oferecido.
Então a gente não pode culpar porque não tem mão de obra, é porque está sendo oferecido um benefício pelo governo. Então essas coisas a gente precisa dividir, precisa separar. E talvez se a gente avaliar, e não é uma tendência só no Brasil, às vezes é importante a gente avaliar em outros lugares, em outros países, que a gente vê inclusive as pessoas migrando para lá porque tende a querer conseguir uma renda maior. Só que quando você chega lá, eles acabam fazendo o trabalho que é aquele trabalho mais pesado, que é aquele trabalho que, vamos dizer assim, quem teria menos estudos. Então, essas coisas é bom a gente poder observar. Muito bem. Marcos, eu quero te agradecer. Acho que é a oportunidade de a gente discutir esse assunto. Eu acho que é muito legal. Agora, ainda sobre essa temática, né, do trabalho, do trabalhador, se esse cara está preferindo ainda, né, esse jovem do interior, está preferindo ir para a capital, fazer, né, um trabalho lá, voltar para a cidade, como a gente todos os dias recebe em Belo Horizonte, e tem um caminho de volta, mas a gente sabe que esse caminho de volta ele é menor, ainda acontece. A especialização, o caminho, né, de estudo e tudo mais, ou seja, o agro também tem que se tornar atrativo como um todo para pegar esse jovem, né? Exatamente, né? A gente tem o agro, né? E tem a agricultura familiar, e é um dos desafios hoje de construção que a FETAENG, a CONTAG, os nossos movimentos têm trabalhado com o governo, é de a gente fazer com que incentive, inclusive pensando na sucessão rural. Então, esse jovem que está no campo hoje, na maioria das vezes você vê propriedades que às vezes não tem uma sucessão, e às vezes o pai precisa vender. Então, a gente tem trabalhado muito forte com isso, buscar incentivo de programas, inclusive de crédito, para que esses agricultores que estão no campo hoje, esses jovens, eles estudem, por exemplo, sei lá, administração, e por que não ele voltar e trabalhar junto com a família e fazer a administração daquela propriedade. E a gente tem visto muito exemplo concreto disso. Por isso que eu falei assim, hoje quem está na cidade, no campo, a gente começa a ver um menor distanciamento. Às vezes a pessoa que está no campo, isso, claro, é um desafio para a gente a questão do acesso à internet, à política pública, mas você já começa a ver sinais positivos, por exemplo, de pessoas que estão no campo ter o telefone, ter o carro, ter a internet, ter condições semelhantes às pessoas que estão na cidade. E isso atrai esses jovens que a princípio tinham saído poder retornar. Marcos Vinícius Nunes, diretor de Política Agrícola e Cooperativismo da FETAENG. A gente agradece a você também que esteve aqui com a gente. E o Itatiaia Agro está no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!